Olá, me chamo Patrícia Medeiros e quero apresentar para vocês o projeto Elas na Web, um projeto cujo objetivo é desenvolver a inclusão social das mulheres negras e indígenas em seus territórios, utilizando as ferramentas do marketing digital para que elas possam, dentro dos seus territórios, aprender e expandir esse conhecimento. Fique agora com a aula 7, cujo tema é a inclusão das mulheres negras e indígenas e os desafios de promover o trabalho em rede usando as mídias digitais e o marketing social. Para essa aula, teremos como convidada a senhora Mônica Lhamas Mira da Silva de Melo. Ela é especialista em marketing digital para ONGs e projetos sociais, professora e marqueteira, graduada em contabilidade e marketing digital e também pós-graduada em neuromarketing. Vamos à aula? Oi, eu sou a Mônica e este é o projeto Elas na Web, como vocês já sabem. Hoje a gente vai falar sobre a inclusão social das mulheres negras e indígenas e os novos desafios para promover o trabalho em rede, utilizando as mídias digitais e o marketing social. Bom, antes de começar a falar sobre todo o assunto, que vocês vão ver nessa aula, eu queria me apresentar para vocês. Meu nome é Mônica Lhamas, eu sou graduada em marketing digital, pós-graduada em neuromarketing. Eu trabalho com marketing digital para ONGs e projetos sociais. Então, é isso que eu gosto de fazer, é isso que eu pretendo continuar fazendo, sempre trabalhar para o social relacionado com marketing digital. Na verdade, a minha área maior ali do marketing digital são as redes sociais, então eu trabalho muito com as redes sociais para as ONGs e os projetos sociais, tá? E eu entrei aqui, vim parar aqui porque eu fui professora da equipe do Águia Morena de marketing, tá? Para ensinar eles a trabalhar com as redes sociais e eles voaram. Vocês podem ver pelas redes sociais deles como eles são maravilhosos nesse lugar, né? Então, a gente já tem essa parceria há algum tempo. Eu amo essa equipe, tá? Da Águia Morena. E espero que vocês gostem dessa aula, espero que vocês estejam gostando desse projeto e que vocês aproveitem muito tudo isso. Agora vamos falar um pouco, sobre o assunto que vai ser de verdade a nossa aula. A gente vai começar, então, a nossa conversa aqui falando sobre a tecnologia. Tá? A tecnologia é essencial para vocês estarem dentro do digital. Se vocês não conhecem a tecnologia, não vai dar para entrar no digital, Então, vamos conversar um pouco sobre tecnologia e como é que a gente pode conhecer, o que a gente pode ver e pesquisar. E logo depois a gente vai passar para os conceitos de marketing social, mídia digital e comunicação, São conceitos básicos para que a gente consiga estar no digital de forma efetiva. Vocês precisam dominar esses conceitos para estar no digital. Depois disso também a gente vai falar um pouco sobre empoderamento feminino dentro do digital, Como isso funciona e como isso pode funcionar, tá bom? Para vocês. O que é a rede social e as suas funções, tá? Então, o que é uma rede social? Porque a gente fala de rede social, mas qual é o conceito de verdade, O que é a rede social? E as várias funções e tudo que ela pode fazer na sua vida, na vida da sua comunidade, na vida dos seus. Depois disso, a gente vai falar também das diversas redes sociais que existem pelo mundo inteiro e principalmente no Brasil, Porque a gente está no Brasil e é sobre essas redes sociais que a gente precisa se preocupar e se debruçar. Logo depois a gente vai falar de comunidades e grupos dentro das redes sociais. Afinal de contas, a gente está falando aqui sobre trabalhar em rede, Então, é importante, sim, que a gente trate de comunidades e grupos e como se comunicar dentro desse lugar, de comunidades e grupos dentro do digital. Que é diferente do que a gente se comunica nas comunidades e grupos que a gente participa no offline, tá bom? Então, assim, no seu lugar, na sua casa e em volta de você se comunica diferente do que a gente comunica dentro do digital e é sobre isso que a gente vai tratar aqui nessa parte. E depois disso, a gente finaliza a aula falando sobre presença digital nas redes sociais. A gente já sabe que precisa estar aqui, Afinal de contas, é por isso que vocês estão assistindo essa aula. Tá? Então, vamos falar sobre a importância disso e o que é isso exatamente? O que é ter essa presença digital? É só ir lá e fazer um Instagram, Vamos conversar sobre essas coisas, então, bora! Quando eu recebi o convite para fazer essa palestra, essa aula para você, eu pensei muito em como é que eu ia fazer isso sendo uma mulher branca,
não preta quilombola, não mulher indígena, mas mulher. Eu sou professora de marketing, sou graduada em marketing digital, sou pós-graduada em neuromarketing, consigo falar sobre esses assuntos tranquilamente, adoro marketing social, trabalho com ONG já há algum tempo, né, com outras ONGs. Então, eu gosto disso, eu gosto de estar aqui, gosto de dar aula e gosto de falar sobre tudo isso. Mas é claro, eu não sou esse público-alvo. E eu fiquei um pouco, né? A gente fica um pouquinho com medo, assim, aquele medinho básico, né? Que bate. Além disso, eu tinha 1 hora apenas para falar sobre uma coisa que, se deixar, eu falo meses, né? Então, o que eu pensei? Vou usar a tecnologia ao meu favor. E é isso que eu defendo e falo que todos vocês devem e podem fazer. À medida do possível. Às vezes, a tecnologia que você pode usar não vai ser a mesma tecnologia que eu tenho disponível aqui. Eu trabalho com isso, eu estudo isso, eu vivo esse mundo o tempo todo. Às vezes, você não vai ter a mesma tecnologia que eu. Mas tenta usar a que você tem no momento. Eu vou mostrar a que eu tinha agora. Para quem nunca viu, nem ouviu falar, esse é o ChatGPT. Tá? Aqui vocês podem ver como é a ferramenta, né? O ChatGPT, que todo mundo tem acesso hoje ao ChatGPT 3.5, tá? Ele é gratuito. E o ChatGPT 4, ele já é pago, ele tem algumas coisinhas a mais que normalmente quem trabalha com isso todos os dias, como eu trabalho, meu esposo trabalha, então a gente acaba, todo mundo aqui em casa, acabamos contratando a ferramenta. Porém, se eu não tivesse contratado a ferramenta, eu teria feito a mesma coisa que eu fiz no 3.5, gratuito, do mesmo jeito, porque para mim é importante ter outra visão além do que está só na minha cabeça, sabe? E acredito que para você também seja. Né? Muitas vezes a gente quer ter outra visão, outra opinião, e às vezes a gente fala com um amigo e às vezes a gente consegue ver na própria tecnologia. O ChatGPT consegue ajudar a gente. Então, eu fiz essa pergunta aqui para o ChatGPT. Vou dar uma palestra de 1 hora com o título Inclusão Social das Mulheres Negras e Indígenas e os Novos Desafios para Promover o Trabalho em Rede utilizando mídias digitais e marketing social. E aí, pedi para ele que me desse 15 tópicos. Por que eu pedi 15, que é muito para 1 hora, né? Porque eu sabia que alguns deles eu ia excluir e não ia utilizar. Isso é natural. O ChatGPT, ele é uma inteligência artificial. Isso não significa que ele sabe de tudo. Isso significa que ele lê um monte de coisa que tem dentro da internet, interpreta essas coisas e traduz para a gente, de acordo com o que a gente pergunta. Só que algumas coisas que estão dentro da internet não são confiáveis. Então, quando a gente faz uma pesquisa no ChatGPT, é muito importante que você já saiba sobre esse assunto. Né? Então, eu já sabia sobre esse assunto, eu já sei muito sobre esse assunto, e aí eu podia fazer essa pesquisa e dizer assim, vou ver aqui quais os 15 tópicos principais, para que eu não deixe passar nada, e aí eu monte aqui, mais ou menos. E você que está pensando que ela está enchendo linguiça aqui porque eu nunca vou usar o ChatGPT, não. Eu estou fazendo isso aqui porque é importante você saber que a tecnologia pode te ajudar. Ela deve te ajudar. Ela foi criada para te ajudar. Não deixe de conhecer, não deixe de ir atrás, porque ela vai te ajudar. Agora, vamos ver o que ele me respondeu? Né? Ele me respondeu aqui que eu tinha que falar sobre o contexto histórico-social, né? Tanto das mulheres negras quanto das mulheres indígenas, os desafios enfrentados, a importância da representatividade. E, por incrível que pareça, eu, né, aqui nesse lugar de síndrome da impostora, né, comecei a escrever sobre isso e pensar, meu Deus, eu vou ter que falar sobre realmente o contexto histórico-social das mulheres negras, das mulheres indígenas, para vocês, que já sabem disso. Né?
Você já é preta, quilombola, você já é indígena. Você já sabe muito melhor do que eu qual é o desafio que você enfrenta. Não faz sentido que eu dê uma aula para você sobre isso, tá? Então, não é isso. Não é sobre isso. Apesar do chat GPT ter me falado isso, eu parei e pensei, não, isso aqui não. Não vou falar disso. Eu preciso falar de mídias digitais e como ferramenta de empoderamento. Aí sim, isso eu posso falar. Porque isso eu tenho conhecimento e esse lugar aqui é meu lugar de fala e é um lugar que pode ser que você ainda não saiba, né? Então, bora falar disso agora, nesse momento. E aí, depois tem outros tópicos aqui no chat GPT. Como eu disse antes, nem todos eu vou citar, nem todos eu vou falar, né? Mas eu queria mostrar para vocês e contar essa historinha de como eu criei, para mostrar que a tecnologia existe e que ela pode ser utilizada. Tá bom? Já que a gente vai tratar o tempo todo de mídia digital aqui nessa aula, então é importante que você saiba exatamente o que é mídia digital. É importante que a gente conceitue o que é mídia digital. Então, vou trazer aqui para vocês esse conceito que é de sites renomados de digital, né, dessa nossa área aqui do marketing digital. Neil Patel, Lógica Digital, Agência Legends, enfim, esse conceito que unificado ficou desse jeito que vocês podem ler aqui, que mídia digital é todo conteúdo ou veículo de comunicação que se baseia na internet e a utiliza como meio de distribuição. A mídia digital permite a troca de informações e conteúdos entre produtores e receptores, além de possibilitar a interação instantânea entre ambas as partes. Existem diversos tipos de mídia digital, como websites, redes sociais, vídeos, podcasts, jogos eletrônicos e essa aula que você está assistindo agora. Agora que eu te mostrei o conceito, com certeza você já sabe que mídia digital se trata de comunicação, né? Eu sempre falo para os meus alunos que o digital é comunicação. Então, Mônica, mas é rede social? É comunicação. É um site? É comunicação, né? O que você for fazer aqui no digital se trata de comunicar algo, tá? E quando você comunica algo, você comunica a alguém, né? Existem pelo menos duas pessoas aí nessa relação. Quem fala e quem ouve. E quem ouve responde. Porque quando você fala com alguém, você espera que essa pessoa te responda de alguma maneira. E às vezes essa maneira pode até mesmo ser não verbal, né? Pode ser alguma coisa intrínseca, mas você espera que ela te responda. A comunicação, ela tem um objetivo, tá? E, eu criei um site, Mônica, por exemplo. Como é que uma pessoa vai me responder dentro de um site se o meu site é basicamente só uma página lá explicando o que é o meu quilombo, com fotos mostrando e dando o telefone lá e pronto, só isso. Então, não vai ter uma resposta. Eu não deixei um lugar lá onde eles vão escrever alguma coisa para mim, não vai ter uma resposta. Calma. Qual o objetivo de você ter criado esse site? O objetivo é que as pessoas conheçam o seu quilombo, que liguem para aquele telefone que está lá, que marquem alguma coisa com você. O objetivo é que as pessoas vejam que o seu quilombo existe e que propague para outras pessoas que na cidade delas existe também um quilombo. Então, obviamente, depende do seu objetivo, mas é dependendo do seu objetivo que você vai criar a sua mensagem. Tá? Então, quando a gente fala com alguém, a gente fala esperando alguma resposta dela. E quando a gente cria alguma coisa na internet, a gente cria essa coisa na internet esperando uma resposta. Não é simplesmente vou jogar um conteúdo aqui, vou colocar alguma coisa aqui, aleatoriamente, porque eu sei muito sobre isso aqui. Por exemplo, eu aqui, né? Vou falar de mim. Eu sei muito sobre marketing digital. Vou jogar qualquer coisa aqui sobre marketing digital, que eu sei muito. Eu vou falar aqui de neuromarketing, das coisas que eu aprendi aqui na minha pós e tudo. E vou só escrever aqui e pronto. E daí? Quem vai querer saber disso?
quando eu for escrever sobre isso, eu tenho que ter um objetivo, tá? E aí, eu tendo um objetivo, eu vou saber o que eu vou escrever. Lembra quando eu contei a historinha de como eu criei essa palestra aqui? Eu tinha um objetivo. A gente tinha um objetivo de fazer essa palestra especificamente para vocês. E aí, como eu tinha esse objetivo, eu fui lá no ChatGPT, perguntei, procurei, pesquisei e vi mais um monte de outras coisas além disso, tá? Para que a gente criasse a melhor maneira de eu comunicar isso para vocês, para que vocês trouxessem uma resposta. Qual a resposta que eu quero disso? Qual a resposta que sou a emissora da mensagem, estou esperando de vocês? Estou esperando que vocês consigam, principalmente, conversar umas com as outras sobre isso, né? Nos nossos grupos de conversa, que eu sei que vocês têm. Espero que vocês consigam isso. Espero que vocês consigam absorver ao máximo aqui, para que vocês utilizem desse conhecimento dentro da comunidade de vocês. Espero que vocês absorvam isso aqui e repassem para outras pessoas que não tiveram a oportunidade de assistir a aula que vocês estão assistindo agora. Então, eu tenho esses objetivos e, por isso, eu estou comunicando isso dessa maneira para vocês, tá? Quando a gente fala do digital, é sempre sobre comunicação. E aí, como são duas pessoas, uma que fala e uma que ouve e responde, a gente pode agora passar para o nosso tópico de empoderamento, falando que tanto a pessoa que fala quanto a pessoa que ouve pode ser empoderada ou se empoderar através do digital. Essa é a terceira, quarta, quinta vez, não sei mais, eu perdi as contas de quantas vezes eu tentei gravar essa pequena parte dessa aula, desse vídeo sobre empoderamento. Porque eu entendo de empoderamento feminino por ser mulher, mas como eu já disse várias vezes, eu não sou preta e nem sou indígena, né? E como é que eu vou dizer para vocês o que é empoderamento de uma mulher preta e de uma mulher indígena, né? Então eu vou me ater a mim mesma aqui, por aqui, ao que é simplesmente o empoderamento feminino, né? E falar para vocês o que consiste dentro da mídia digital, tá? E dentro da mídia digital, como a gente falou, que se trata de comunicação, tem quem ouve e quem fala, tá? E as duas coisas causam o empoderamento, assim como são transformadas através do digital para que se empoderem, tá? Vem dos dois lados. Quem escuta pessoas como essa pessoa maravilhosa aqui, né? Quem lê, quem vê essas pessoas na televisão, quem vê essas pessoas nas redes sociais, quem entra em sites e pesquisa sobre elas ou sobre as histórias dessas mulheres incríveis, ou, enfim, qualquer uma dessas pessoas que está do lado de cá, do lado de quem ouve, consegue, sim, ser tocada por isso tudo. E, de alguma maneira, sim, a gente se empodera, né? Porque cada grãozinho desse faz com que a gente seja mais forte, faz com que a gente seja mais firme e faz com que a gente corra atrás do que a gente precisa, né? Que a gente aprenda a se defender disso aqui, ó. Dessa frase que está aqui, ó. Estamos cansados de saber que nem na escola, nem nos livros onde mandam a gente estudar, não se fala da efetiva contribuição das classes populares, da mulher, do negro, do índio, na nossa formação histórica e cultural. Na verdade, o que se faz é folclorizar todos eles. Essa invisibilização é proposital, né? E isso aí vocês já sabem demais sobre isso, né? O que a gente está falando aqui é a parte do empoderamento dentro do digital. E esse empoderamento, ele vem através da comunicação. E é isso que eu tenho para falar para vocês dessa parte, tá? É importante que
tenham mais pessoas comunicando sobre isso. Cada vez que uma menina preta veja uma mulher maravilhosa, empoderada, sendo quem ela gostaria de ser quando crescer, dentro de uma rede social, vai fazer com que essa menina tenha forças para chegar lá. E cada vez que essa menina procurar essa mulher dentro de uma rede social e não encontrá-la, vai fazer com que ela acredite que não pode chegar lá. Então é muito importante que essas pessoas existam, que vocês existam dentro das redes sociais. Dentro das redes sociais, nos podcasts, na TV, em todos os lugares. Tá? Mas como a gente está falando do digital, é importante que vocês estejam no digital. Ah, Mônica, existe a barreira do saber, existe a barreira do aprender, né? E aí, para a barreira do saber e do aprender, é importante também que vocês pesquisem. Hoje, no nosso país, e aí eu não vou entrar no mérito de... Não vou entrar em nenhum mérito de que tipo de população e nada disso não, tá? Se você não for rico, você precisa saber pesquisar como encontrar as coisas. Às vezes antes a gente perguntava no boca a boca pela cidade, né? Vamos perguntar aqui, pergunta pro vizinho, pro primo, pro cunhado, pro não sei o quê. Hoje existe o Google, o telefone está na nossa mão o tempo todo. Eu entendo que em algumas localidades o sinal da internet ainda é ruim, entendo sim, mas existem outros lugares que você pode andar um pouquinho, pegar um sinal bom e procurar o que você precisa saber. Precisa buscar, precisa conectar, precisa encontrar essas pessoas, precisa mostrar para essas pessoas que você existe. Isso vai muito além, muito além. Empoderamento se trata de representatividade. Porque a gente só vai conseguir esse empoderamento tendo representatividade, aparecendo, sendo vistos, tendo pessoas que nos admiram pelo que a gente é, pelo que a gente faz, por como a gente faz. Tendo aquela criança que quer ser você quando crescer. Você já entendeu o que é mídia digital, agora está na hora da gente ver o conceito de marketing social. Vamos ver aqui na tela. Marketing social é uma estratégia de comunicação que busca promover mudanças positivas na sociedade. Ao contrário do marketing tradicional, focado em produtos e serviços, o marketing social visa impactar comportamentos, atitudes e valores para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, gente, na verdade, marketing social é o que vocês já fazem, né? É o que a gente já está acostumado a fazer. Quem aí já é liderança já faz isso há muito tempo. Quem trabalha com ONG já faz isso há muito tempo. Quem trabalha em quilombo faz isso há muito tempo. Quem está em liderança também dos indígenas também já faz isso há muito tempo. A verdade é que marketing social é algo que a gente já faz, tá? Mas é importante você saber a definição disso, tá? Saber, sim, que é uma estratégia de comunicação, né? E voltar sempre para essa parte da comunicação, tá? Isso de comunicação, gente, é algo que eu vou falar o tempo todo, a aula inteira, porque sem pensar que isso é uma comunicação, não adianta a gente estar na rede social, a gente estar nas mídias digitais, a gente estar na internet, tá? A gente tem que pensar que isso é uma comunicação e pensar que toda comunicação tem um objetivo. Tá? Quando você fala com alguém na sua casa, você tem um objetivo de comunicar alguma coisa e dentro da rede social, dentro de um podcast, de um site, de um vídeo, de qualquer coisa que você criar no meio digital, também vai existir um objetivo. E
tem que ser pensado antes de ser feito. Você não pensa antes de falar, quando você vai falar com a sua filha e pedir para ela fazer alguma coisa para você? Você não pensa antes de falar, quando você vai falar com a sua mãe? Enfim, a gente pensa antes de falar. Então, a gente tem que pensar antes de comunicar para pessoas, principalmente, que não te conhecem, né? Então, se comunicar com pessoas que não te conhecem é sempre muito difícil. Com certeza, algumas coisas que eu falei aqui saíram de uma maneira que você... que não era o meu objetivo que você entendesse assim. Com certeza. Assim como quando você fala com pessoas que não te conhecem, com certeza, de alguma coisa que você falou ali, que você pode ter falado, a pessoa ouve e faz, será que ela quis dizer isso ou isso? A gente chama isso na comunicação de ruído de comunicação, tá? É natural, é normal, mas a verdade é que quando a gente cria para dentro da internet, a gente tem que pensar no mínimo de ruído possível. A gente tem que pensar em fazer de tudo para que o outro entenda o que a gente quer e entenda aonde a gente quer chegar para que a gente consiga atingir, sim, o nosso objetivo principal. A gente já deu esse monte de conceitos importantes. Você precisa saber disso para os próximos passos, tá? Se você tá aqui olhando e dizendo, eu só queria saber de rede social e pulei tudo, volte e veja, porque é importante você saber o que é comunicação, saber todos os conceitos e tudo. Mas agora que você já sabe, vamos falar de rede social, que é algo que está super em voga e que vai ajudar muito a sua comunidade, que pode ajudar muito a sua comunidade, se você souber usar e se você conseguir se comunicar da melhor maneira com o seu público. O que é a rede social? A rede social, ela foi criada como rede, né? O nome de fala, né? Para que a gente conseguisse socializar mais, ou seja, para que a gente conseguisse interagir mais facilmente uns com os outros. Nas redes sociais a gente encontra amigos, pessoas que a gente conhece e pessoas que a gente não conhece. A gente consegue conversar com eles, mandar mensagem para eles, falamos, eles respondem, a gente publica coisas das nossas vidas, do nosso dia a dia, vídeo, foto. Enfim, a rede social ela veio para trazer isso para as nossas vidas, né? Para trazer, às vezes, a aproximação de pessoas que já te conhecem e também fazer com que pessoas que não te conhecem tenham a oportunidade de saber como é a sua vida. Tem pessoas que gostam muito disso, pessoas que não gostam disso. E, claro, cada rede social tem a sua particularidade. O WhatsApp, por exemplo, você só mostra a sua vida se você quiser muito mostrar a sua vida. Você não precisa. O WhatsApp pode ser ali só uma rede de conversa, onde você realmente conversa com quem você precisa, né? Só troca suas mensagens. O LinkedIn é um lugar onde você vai procurar coisas profissionais, né? Uma rede social também, mas é uma rede social voltada para o profissional. Então, você está lá para falar apenas de coisas de trabalho. Você não vai chegar ali no LinkedIn e mostrar uma foto de você bebendo numa festa ou um vídeo, enfim, esse tipo de coisa. Já o Instagram é uma rede social em que você mostra, sim, muito da sua vida, mas uma coisa um pouco mais glamourizada, um pouco mais elegante, tudo. E o TikTok já é uma coisa que você mostra só vídeo e não foto, e coisas mais simples, coisas mais básicas. Normalmente, o TikTok prefere vídeos de pessoas mais comuns do dia a dia, gente menos produzida, gente mais, sabe, mais comum mesmo, mas gente como a gente, porque a gente se identifica com pessoas que parecem com a gente. Então, o TikTok percebeu isso como um algoritmo, né? Que é o robozinho lá que identifica as coisas. No TikTok é mais fácil você socializar com pessoas que parecem com você de verdade, diferente do Instagram, que normalmente as pessoas seguem outras pessoas que elas admiram muito, que estão muito longe do patamar da vida delas, do cotidiano delas. São redes sociais que funcionam de maneira diferente. O algoritmo funciona diferente, ele mostra coisas diferentes para você,
tá? No TikTok e no Instagram, apesar das redes sociais serem parecidas muitas vezes. O YouTube é uma rede social que é chamada ainda de rede social, porém está mais para uma rede de pesquisa, né? Assim como o Google. E ele é do Google, né? O YouTube é do Google. E ele é mais uma rede de pesquisa, de busca, né? Do que uma rede social. Apesar de que você consegue, sim, falar com pessoas e conversar com pessoas através do YouTube. O Pinterest também, que é uma rede social de imagens, de coisas bonitinhas que as pessoas colocam ali, vão criando pastinhas para inspirações de coisas. Coisas de trabalho, coisas de casa, coisas de cozinha, coisas, enfim, de qualquer coisa do seu dia a dia. E aí essas pessoas, e aí muitas vezes você se conecta com outras pessoas que também gostam da mesma coisa que você. O Facebook, que é uma rede social muito antiga, né? Uma das primeiras redes sociais que a gente teve no boom de rede social do mundo, que foi o Facebook, que ainda está em voga. Que hoje existe dentro do Facebook uma ferramenta que é muito importante, que é a ferramenta das comunidades. O Facebook hoje, as ferramentas das comunidades no mundo inteiro, ela atrai muita gente e faz com que as pessoas que gostam das mesmas coisas, que se interessam pelas mesmas coisas, estejam ali unidas e consigam conversar sobre isso de uma maneira mais livre. Enfim, né, conseguem encontrar pessoas parecidas com elas. Então, você está ali dentro da comunidade, conversa sobre aquilo ali que você quer. Existe, por exemplo... Isso aí é uma coisa engraçada só que eu vou contar. Eu descobri que existia um grupo de Facebook de receita de air fryer. E as pessoas brigam pelas receitas, porque tem um grupo de pessoas que acha que air fryer pode botar óleo e as outras que acham que air fryer não pode botar óleo, porque air fryer foi feita para não usar óleo. Então, assim... é uma coisa inusitada, né? E assim como isso, existem grupos de inúmeras coisas. E pode existir grupos que você poderia estar participando e formando e construindo dentro do Facebook que você está deixando passar, porque você nem pensou que talvez poderia criar um, né? O Telegram também é uma ferramenta muito boa de criação de grupos. O Telegram, ele é parecido com o WhatsApp, né? Que também dá para criar grupos, né? Mas o Telegram, ele tem mais funções, tá? Do que o WhatsApp. Apesar do WhatsApp ser muito mais utilizado, muito mais, assim, não tem comparação de quantidade de pessoas que utilizam tanto no Brasil quanto no mundo, mas o Telegram é uma boa para quem quer criar grupos também, tá bom? Então, tanto o WhatsApp, quanto o Facebook, quanto o Telegram são muito bons para essas criações de grupos. Então, eu vejo muitas vezes as ONGs, vamos trabalhar em rede, e aí, sim, as ONGs conseguem trabalhar em rede, mas é muito difícil, porque cada uma está em um lugar diferente, né? E cada localidade tem a sua linguagem própria, e como eu falei para vocês, né? A comunicação, quando é com pessoas que você não conhece, é mais difícil de ser feita. E quanto mais longe essa pessoa está de você, mais difícil será a comunicação com ela, mesmo que vocês falem a mesma língua, né? Porque haverá mais ruídos na comunicação. Talvez, se vocês conseguissem criar um grupo falando mais das afinidades e não das dificuldades, conseguisse engajar mais. Para quem não sabe, engajamento é o fator que a gente usa para medir participação. Para medir participação. Talvez, se vocês falassem dentro desses grupos, dentro das suas comunidades, mais sobre as afinidades, coisas que o outro também gosta, o outro também quer, o outro também tem em comum com você,
te encontre e encontre o outro de uma maneira mais fácil do que você falar sempre da sua dificuldade, da dificuldade da sua comunidade, da dificuldade do seu povo, que também é uma dificuldade dele, mas que é muito difícil para ele ficar o tempo todo pensando nisso. Vamos lembrar que rede social é um lugar para socializar. E a rede social, ela existe para que a gente esteja feliz. Essa parte eu ainda não falei, né? Mas todas elas foram criadas para que a gente esteja feliz enquanto a gente está utilizando. Então, se você entra na rede social e aquilo não te faz bem, por algum motivo, você fica meio triste, provavelmente você vai sair da rede social. E não é isso que a rede social quer que você faça. Todas elas, o Instagram, o Facebook, o Twitter, que agora é X, né? O TikTok, né? Todas elas querem que você passe mais tempo lá dentro. E as pessoas vão passar mais tempo lá dentro se elas estiverem felizes com o que elas estiverem vendo. Se o que elas estiverem vendo só deixarem elas tristes e magoadas e chateadas, isso vai incomodá-las ao ponto delas saírem. Eu sei que existe também muita gente que faz o oposto total, né? Hoje, no Brasil e no mundo, não é só no Brasil, mas existe também uma vertente grande dentro do marketing que trabalha com o ódio ao invés do amor, né? Engaja através do ódio. Então, você não está feliz, você está com ódio, então você vai lá e faz comentários horrorosos e horrendos, porque você está com ódio de alguma coisa, e isso faz a pessoa engajar, ou seja, participar, comentar, curtir, falar, compartilhar. Também existe essa outra vertente que, infelizmente, é uma vertente que vem crescendo muito no nosso país, né? Que cresceu aí nos últimos anos e vem crescendo no mundo inteiro, como a gente vem vendo. Enfim, não vamos falar de política aqui, vamos voltar à aula de rede social, tá? É importante que você saiba que no Brasil as 5 principais redes sociais são o WhatsApp, o Instagram, o YouTube, Facebook e TikTok. Então, é muito importante que, se você tiver um objetivo de ter redes sociais para sua comunidade, para você, para a sua liderança, ou, enfim, ajudar a sua comunidade de alguma maneira dentro das redes sociais, que você esteja em algumas dessas redes, não em apenas uma, tá? Nunca em apenas uma. Porque se você tiver, por exemplo, só no WhatsApp, não vai fazer muita diferença no mundo, né? Assim, as pessoas vão ter acesso a você, vão poder conversar com você, mas só, né? Não vão te achar, não vão te... Enfim, seria muito interessante que você tivesse aí um Facebook, um Instagram, um TikTok, tá? Ou até mesmo aqui é muito bom de vídeo porque a gente faz vários vídeos de coisas diferentes, de coisas importantes, de tal. Então, faz um YouTube, faz um canal de YouTube, coloca também, tá bom? É importante que você esteja em algumas dessas redes. Não consigo estar em todas, Mônica, é muita coisa, eu sou uma só, eu que faço tudo daqui, da nossa comunidade, eu que resolvo tudo. Tudo bem. Mônica, eu até consigo estar em todas, mas eu posto uma vez a cada 30 dias, aí não tá tudo bem, tá? E aí a gente vai entrar agora nesse outro assunto, que é estar na rede social, mas não estar. Talvez você já tenha visto aquela frase do Pequeno Príncipe, né? Que você é responsável pelaquilo que cativas, né? E dentro da rede social também é assim. A gente cria uma rede social, as pessoas seguem a gente, as pessoas veem alguma coisa que a gente posta, elas vão lá e curtem, comentam, compartilham, e aí a gente some. E aí, quando a gente volta, né, e aí a pessoa olha e faz, poxa, essa pessoa não tá nem aí, né? Não se importa muito com isso aqui, né?
E quando você cria uma rede social para você mesma, pessoal, tudo bem com isso. Você tem todo o direito, a vida é sua, né? Mas quando você cria uma rede social para a sua comunidade, tá? Ah, eu criei essa rede social aqui especificamente para o Quilombo, porque eu quero mostrar como é o dia a dia do Quilombo, porque eu quero mostrar que aqui no Quilombo a gente faz visitação, aqui no Quilombo a gente tem um museu, aqui no Quilombo a gente tem um serviço de alguma coisa que eu não faço a mínima ideia do que é muito importante e a comunidade precisa saber. Então, se você tem isso, é importante que você comunique isso. E é importante que você comunique isso sempre. Que você não comunique isso uma vez e esqueça que isso existe, tá? É importante que você esteja presente na rede social. É importante que você poste, que você coloque o dia a dia do Quilombo lá. É importante que você faça essas postagens com um objetivo, né? Com o objetivo que você quer chegar. Ah, eu quero que eles saibam que o Quilombo existe. Tá, então vou fazer esse tipo de postagem aqui, que é para mostrar que o Quilombo existe. Eu quero que eles venham para visitação no Museu do Quilombo. Ah, então eu vou fazer esse outro tipo de postagem aqui falando sobre o Museu do Quilombo, como funciona a visitação, por que eles têm que fazer a visitação, como é legal a visitação, mostrando outras pessoas que já visitaram e acharam o máximo. Então, eu tenho esse objetivo, que é o objetivo da visitação, e eu tenho várias coisas e postagens que eu posso fazer para cumprir esse objetivo. Tá? E isso é de extrema importância. É importante que você esteja sempre lá e é importante que esse estar lá tenha um objetivo claro, tá? Ah, o meu objetivo é apenas dizer que quilombos existem e que vidas quilombolas são diferentes por x, y, z. Tudo bem, mas se é esse o objetivo, você só vai cumprir se você estiver presente lá. Se você for lá na rede social, fizer uma postagem hoje, só fizer uma daqui a um mês, e depois fizer uma daqui a 2 meses, e aí você não está presente. Você não está fazendo a diferença. E aí eu vou te falar outra coisa sobre como funciona uma rede social, o algoritmo, né? O robozinho da rede social. O robozinho não gosta de quem não posta, tá? E o robozinho te derruba mesmo. Então, você foi lá, fez uma postagem, daqui a um mês, essa postagem ela teve ali um terço, um quinto das pessoas que te seguem curtiram alguma coisa, ninguém que não te segue curtiu, né? Ninguém comentou naquilo ali, ninguém fez nada. Daqui a um mês você vai lá e postou de novo. Aí o robozinho ele vai mostrar essa sua postagem para menos pessoas ainda. E aí ele vai mostrar para cada vez menos e menos e menos e menos. Tá? Porque você não está lá. Então, se você não se importa com a rede social também não se importa com você. Essa é a lógica do robozinho lá de dentro, tá bom? Então, por isso é importante que você esteja presente. Ah, Mônica, então é só eu ficar... Eu entro lá, posto alguma coisa, saio e pronto, acabou, vou viver meu dia. Não, também não, tá? O que você tem que fazer? Você tem que ter a sua rede social, você tem que postar, não necessariamente todos os dias, pode ser 3 vezes na semana, 2 vezes na semana, o quanto você conseguir na sua rotina, tá? Mas aí você posta e você responde as pessoas que te responderam, você vê postagens de outras pessoas e comenta nessas postagens de outras pessoas. É importante que você socialize. É a mesma coisa que você ser convidado para uma festa. Você não chega numa festa, quando você é convidado, chega lá, fala, vira as costas e vai embora. E não ouve ninguém. Quando você é convidado para uma festa, você vai para a festa. Você conversa com a pessoa, você fala, ela te responde, você fala também, ela te responde. Você vai em outra rodinha, fica calado e só escuta.
Você vai em outra rodinha, fica calado, escuta e dá conselho. Você vai em outra rodinha e só fala e as pessoas também te dão conselho. Então, tem vários momentos diferentes e dentro da rede social também é assim. Tá bom? Vai ter momentos em que você vai compartilhar coisas dos outros, vai ter momentos que você vai comentar nas coisas dos outros, vai ter momentos que você vai curtir as coisas dos outros. E vai ter momentos que você vai fazer a sua produção, o seu conteúdo e colocar lá dentro. E todos esses momentos são importantes. Você não pode fazer apenas um deles, tá? E eu não estou falando isso para deixar ninguém para baixo, porque eu só consigo fazer assim, então não, eu não quero fazer terrorismo com isso não, tá? Faz do jeito que conseguir. Eu consegui entrar na rede social uma vez na semana e fazer uns comentários em 3 fotos diferentes. Ok. Eu consegui entrar na rede social além dos dias de postagem, 3 vezes na semana, o tempo que você puder, o tempo que der, tá bom? O que não pode é abandonar, é deixar esse perfil fantasma lá, porque o algoritmo percebe que você está fazendo isso. E aí ele derruba o seu alcance. O que é derrubar o alcance? É fazer com que menos pessoas vejam o que você está produzindo. E aí você começa a produzir um monte de coisa legal que ninguém está vendo. Tá? E isso não é coisa que só o Instagram faz, só o TikTok faz, não. Isso é algo que todas as redes sociais fazem, tá? Claro que algumas redes sociais não são disso, né? O WhatsApp é rede social de mensagem, então óbvio que ele não vai fazer isso. Mas o Facebook vai fazer, o TikTok vai fazer, o Instagram vai fazer. Tá bom? Então vocês pensem em todo esse organograma, como vai se organizar, como eu vou organizar o meu tempo para fazer isso. Ou não vou organizar o meu tempo, eu vou fazer no tempo que der e cada hora eu faço um pouquinho e na minha semana, eu tô no ônibus, eu vou fazer um negocinho, eu tô indo não sei onde, eu vou fazer, não sei. Mas vejam aí como dá para ser feito e não deixem de fazer, porque é sim muito, muito importante. Bom, gente, eu sei que eu tratei de alguns assuntos aqui nessa aula que talvez ainda sejam um pouco nebulosos para você. Por algum motivo, pode ser que você não conheça bem alguma das redes sociais que eu falei, algum detalhe de alguma dessas redes, e que você queira, sim, se aprofundar em tudo isso. Então, vamos lá. Você tem algumas opções para se aprofundar, tá? A primeira delas aproveita que você já está aqui no YouTube, e pesquisa, usa essa barrinha de pesquisa aí de cima, tá, do YouTube, para pesquisar sobre essas coisas que você não entendeu ou que por acaso você ainda não sabe, tá? Você tem todo o direito de ainda não saber, tá? Mas não é porque você ainda não sabe que você nunca vai saber, tá bom? Então, pesquisa sobre isso, se for o caso. Agora, se você é uma pessoa que está aqui nessa aula e por acaso você não entende nada de rede social, tá? Nem de Instagram, nem de Facebook, nem de YouTube, nem de WhatsApp, que são as 5 principais aqui no nosso país, tá? Se você não entende absolutamente nada dessas redes, eu vou te fazer um convite, porque eu tenho um canal aqui no YouTube, que o nome é Mônica e as ONGs. A gente vai deixar o link aqui para vocês poderem acessar esse canal. E lá dentro a gente tem um projeto que foi criado pelo IVES, tá? O Instituto Vida e Esperança, que é parceiro da Águia Morena aqui. E esse projeto, ele ensinou as ONGs a trabalharem dentro das redes sociais, tá? Então, ele ensinou as ONGs a estarem presentes dentro das redes sociais e o que são cada uma delas, como elas funcionam, quais os detalhes, os mínimos detalhes de como, por exemplo, você conseguir fazer um planejamento para suas redes, de detalhes de todas as ferramentas que existem dentro do story do Instagram, como usar e tudo mais. Essas aulas foram ministradas por mim, tá bom? Por isso que elas estão lá no meu canal também. Tá? Então,
deixo para vocês aí a dica. Se você quiser saber mais sobre alguma rede social específica, o YouTube, TikTok, Instagram, enfim, quer saber mais sobre alguma rede social específica, lá tem 10 aulas das diferentes redes sociais e de diferentes coisas sobre redes sociais para vocês aprenderem um pouco mais, se aprofundarem um pouco mais, se vocês quiserem, tá? Não faz parte desse projeto aqui, eu tô aqui só falando para vocês que vocês têm essa opção, tá bom? Adorei estar aqui, adorei esse convite. Espero que essa aula tenha sido muito boa para vocês aí. Espero que tenha elucidado todos os assuntos que vocês esperavam ver aqui, tá? E qualquer coisa, pode falar comigo. Eu também estou no Instagram, que tem o mesmo nome do canal, que é o @MonicaAsOngs. Esse Instagram, por enquanto, está parado, mas é só por enquanto mesmo, porque acredito que mês que vem a gente já está voltando com tudo, eu já estou voltando com tudo lá dentro, porque eu estou com alguns projetos sociais também, que eu vou trabalhar como marqueteira dos projetos sociais, né? Eu vou estar lá dentro e vou mostrar tudo, vou mostrar todos esses bastidores de como se faz marketing de projeto social lá dentro desse arroba aí, tá bom? MonicaAsOngs. E se você quiser acompanhar isso, se for do seu interesse, porque com certeza vai servir para as comunidades, tá? Se você está numa comunidade quilombola, se você está numa comunidade indígena, vai servir sim para vocês, porque a gente acaba trabalhando com a mesma coisa, que é o social, tá? Então, se quiser participar, convido vocês, tá? A me seguir, tanto no Instagram quanto lá no canal do YouTube, MonicaAsOngs. Tchau, tchau e até a próxima!